Eu gostaria de pedir, deixa-me ver as mães que estão aqui presentes. Eu vou pedir que as mães se assentem nessas duas filas aqui. Todas as mães, essas duas filas. Vocês vão precisar mudar um pouquinho. As mães aqui, todas as mães aqui presentes, nessas duas filas aqui. Podem sentar deste lado. Nessas duas linhas aqui, eu queria que a irmã Débia, Márcia, venham sentar aqui, por favor. Todas as mães que estão presentes. Tem alguma parte especial? Alguma música especial? As mães aqui presentes, muito bem. Podem vir mais perto aqui vocês também, podem se aproximar um pouquinho mais. Eu vou ficar mais ou menos aqui. O Armindo aqui está bem, não é? Muito bem. Hoje nós queremos falar ao coração da igreja, mas de uma maneira mais especial, falando aos irmãos e às irmãs, dando um exemplo a respeito das mães. O que a Bíblia diz a respeito, está bem? E eu gostaria que vocês, se têm as Bíblias em mãos, abrissem no livro de Juízes, capítulo 4. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Josué, Juízes. Juízes no capítulo 4. E vocês vão deixar a Bíblia aberta em Juízes, capítulo 4, porque nós vamos utilizar alguns textos e vocês vão então acompanhar, o que será muito interessante. O livro de Juízes, de alguma maneira, é um livro que, se você espremesse assim, ia sair muito sangue. Porque tem muita batalha, tem muita gente morrendo, tem muita gente sofrendo. E é como aquele tipo de jornal no Brasil que a gente diz, se espremer só sai sangue, porque só tem notícia ruim. O livro de Juízes tem essa característica, é um livro de muitas batalhas, de muitas lutas, e parece que o sofrimento chegou ali e parou. Por que isto? Bem, só para dar uma ideia a vocês, quando Josué morreu, então ele já havia entrado na terra de Canaã, todo o povo já havia dividido a terra, as tribos, todo mundo com seu pedacinho de terra. Então o que aconteceu? Deus disse, olha, eu não quero que haja mistura, eu quero que vocês eliminem todo esse pessoal aí, toda essa gente que vai corrompê-los, então eu quero que vocês não se misturem, destruam tudo. Eles fizeram exatamente o contrário, o plano de Deus. Se misturaram, não destruíram o que Deus pediu para destruir, começaram a agir à sua própria maneira, esqueceram-se dos feitos que Deus tinha demonstrado a eles, esqueceram do que eles haviam passado lá no Egito, através das histórias que seus pais haviam contado, esqueceram de tudo isso. E começou aquela miscigenação, aquela mesclagem com aquela gente ali próxima da terra. Quem estava morando ali? Várias pessoas, vários grupos. E gente que era má, gente que não conhecia o Senhor, gente que tinha um tipo de estilo de vida muito diferente do povo de Israel. Principalmente os cananeus, que dedicavam seus filhos, davam seus filhos para serem sacrificados em fornalhas e isso, tudo. Então era toda aquela gente que tinha uma sorte de celebração e crendices e tudo isso, completamente diferente desse plano de Deus. E Deus não queria que o seu povo entrasse nessa. Mas eles desobedeceram. E começaram então a fazer tudo que os outros faziam. Se casaram com eles e tal. Resultado, começaram a adorar outros deuses, feito de madeira, de gesso, de pedra. E houve uma mudança completa no coração e na mente do povo. Por causa disso, Deus mandou provações sérias na vida daquele povo. Levantava um
Um rei se fortalecia, escravizava Israel. Israel, oh Senhor, tenha misericórdia. Deus protegia, passavam bem, obedeciam ao Senhor, voltavam de novo. E ficava aquele lenga-lenga. Um dia fiel, outro dia não era fiel. Um dia andava com o Senhor, outro dia não andava com o Senhor. E Deus sempre castigando, sempre dizendo a ele, se vocês forem fiéis, eu vou abençoar. Agora, se vocês derem as costas para mim, vocês vão sofrer. E isso, on and on, todo o tempo, todo o tempo. E foi numa dessas ocasiões, quando eles estavam sofrendo, mas sofrendo terrivelmente, que Deus levantou uma mulher. Uma mulher. Na Bíblia você encontra, a grande maioria, os homens, sendo utilizados por Deus para determinadas tarefas. Mas aqui, em especial, Deus utilizou uma mulher. E eu gostaria de começar este sermão lhe fazendo uma pergunta. Você saberia me dizer quantas mulheres são citadas na Bíblia? Alguém disse, diga-me quantas estrelas há no céu, e eu lhe direi quantas mulheres são citadas na Bíblia. Porque são muitas. Bem, eu não iria tão longe assim, mas eu vou citar algumas delas. A mulher cananeia, a mulher com fluxo de sangue, a mulher sunamita, a mãe de Sansão, a mãe de Tiago e João, a viúva de Serepa, a viúva e suas 2 moedas, Abigail, Ana, Batseba, Dalila, Dorcas, a esposa de Ló, Esther, Eva, Goma, Uder, Isabel, Jael, Josebede, Joana, Joquebede, Lia, Lídia, Lloyd, Maria, Maria Madalena, Maria e Maria, aos pés da cruz de Cristo, Mical, Miriam, mulher de Potifar, mulher pecadora, mulher samaritana, mulher virtuosa, mulheres israelitas, Noemi, Priscila, Raabe, rainha de Sabá, Raquel, Rebeca, Ruth, Sara, Sulamita, Tamar e tantas outras. Mulheres citadas na Bíblia. E existem na Bíblia mais de 188 mulheres cujos nomes foram mencionados de uma forma especial, quer pelo exemplo delas ou pela contribuição positiva que elas ofereceram. E elas fizeram parte de um momento histórico. E dentre elas estava ali Débora. E a história de Juízes no capítulo 4 e o capítulo 5 fala de Débora. Débora foi uma mulher extraordinária. E eu gostaria de alguns minutos usar a história de Débora. Vamos pensar primeiro o que significa Débora. E ninguém nunca mais vai esquecer. Significa abelha. Abelha. Se você conhece bem a abelha, se já viu na fazenda a abelha, você vai perceber a maneira como elas trabalham. E talvez Deus permitiu que Débora chamasse Débora por causa das características, por causa do jeito que ela agia, como se uma abelha sempre estava trabalhando, sempre estava fazendo alguma coisa. A sua perspicácia, a maneira dela ser, como ela via as coisas. Então era como se realmente uma abelha estava ali em volta do seu ninho, estava ali cuidando dos seus filhos, do seu esposo. Tinha tudo como se fosse uma abelha. Mas também era uma mulher doce. Era uma mulher doce. Mas uma mulher determinada. Débora. Será que Deus fez somente uma Débora e jogou a forma fora? Será que Deus fez Maria, José e jogou a forma fora? Será que Deus foi fazendo Deva e jogou a forma fora? Será que Deus fez Margarete, fez você, e você, e você, e você, e jogou a forma fora? Eu acredito que sim. E sabe por quê? Porque Ele fez você especial. E você é especial porque Ele é um Deus todo especial. Capaz de fazer uma, outra, aquela e essa aqui, ela ali, aquela acolá. E Ele faz de uma tal maneira que ninguém é igual a outra. Mas isso aí já faz até parte do pensamento feminino. Que mulher que gosta de um aniversário, um casamento, vestido de uma roupa, e encontrar uma outra com o aparato igualzinho? Que mulher que gosta disso? Nenhuma. Nós, os homens, nem ligamos. Mas não é assim as mulheres. Então Deus, talvez, seguindo essa psicologia, porque Ele é o dono de tudo, Ele já entendendo tudo, Ele fez você diferente. Apesar de sermos todos criaturas dele, ninguém é igual. Tanto é que cada um tem um DNA diferente do outro. Ninguém é igual.
quando a gente coloca o dedo ali com as impressões digitais, por que você põe suas impressões digitais? Porque a sua só pertence a você, a ninguém mais neste mundo. Assim, Débora tinha essa característica. Era uma mulher toda especial, porque Deus a fez assim. Agora, eu quero chamar a atenção de você para o que aconteceu com esta mulher. Veja aí no capítulo 4. No capítulo 4. O povo estava sob a servidão, o povo de Israel. Servidão de Jabim, rei de Canaã. Deus havia levantado esse Jabim para judiar um pouquinho dos filhos de Israel, porque eles haviam desobedecido ao Senhor e Deus estava triste. Versículo 4. Ora, Débora profetiza, ela julgava Israel naquele tempo. Ela se assentava debaixo da palmeira, entre Ramá e Betel, na região montanhosa, e os filhos de Israel vinham ter com ela para julgamento. Veja que coisa extraordinária. Ela foi a única mulher que assumiu um posto de juíza. A única mulher. Você não encontra outras com essa característica nesse contexto. E esta mulher, Deus usou de uma maneira especial para que ela pudesse influenciar a vida do seu povo. Agora veja bem. Ela tinha algumas virtudes. Aliás, ela era chamada mãe de Israel. Aquela mãezona. Aquela pessoa que realmente estava sempre pronta para ajudar. Esta é a razão que ela se assentava ali debaixo das árvores, e o povo vinha se aconselhar com ela, vinha falar com ela, perguntar alguma coisa, e ela ajudava todo mundo. Eis a mulher virtuosa, eis a mulher abençoada, eis a mulher que realmente teme ao Senhor, eis a mulher que Deus tem um plano especial para a vida. É esta mulher que está sempre disponível para ajudar. Algo interessantíssimo. Mas ela tinha algumas virtudes, e eu gostaria de salientá-las. Débora era bastante virtuosa. Ela cuidava da sua família, ela era profetisa, uma mulher temente a Deus, e acredite ou não, uma líder militar extraordinária. Quem poderia imaginar? Quando a nossa filha Priscila nasceu, ela era assim, daquele tipo de criança que vocês sabem, muito agarradinha, a mãe, estava sempre ali juntinho. E Lucília, mais velha, era mais espoleta, e corria, e falava, e perguntava a pessoa, como é seu nome, onde é que você mora? Priscila sempre caladinha e ficava olhando. Uma vez eu disse, Margarete, acho que nós vamos levar essa menina no médico, porque eu acho ela muito quietinha. Será que, eu não sei, estou preocupado. Eu levei ela no médico. O médico disse, o que é que o senhor queria? Que ela estivesse quebrando a sua casa? Que ela estivesse xingando as pessoas? Não, está bem, deixa a criança, é assim mesmo. E nós fomos acompanhando, pensando, uma vai ser um leão e a outra aquele cordeirinho. Hoje, aquela menina que está ali junto da mãe, para lá e para cá, é principal, é diretora de uma escola aqui em Fort Worth, liderando 900 crianças e um grupo de staff, de professores, sob a responsabilidade dela, de uma liderança, de uma firmeza, uma coisa extraordinária. Foi escolhida entre 100 principals em todo o país para ir a Harvard fazer um curso especial. Mas tudo começou com uma visão que eu e a minha esposa não tínhamos a respeito. Mas Deus tinha um plano especial mais adiante. E às vezes, como a Bíblia diz, você enxerga muito pouco, você vê muito pouco. Mas Deus vai mais além. Ele vai trabalhando nas nossas vidas de uma maneira extraordinária e nos surpreendendo. Assim foi o caso de Débora. Ela surpreendeu todo mundo com a sua liderança, a sua maneira de ser, o seu coração de mãe e de líder. Porque não basta só ter o coração de mãe. Não basta ser só aquela mãezona de dar tudo que quer para os filhos. Eu fui visitar uma família, irmãos, que visita desastrosa aquela. Eu sentei ali no sofá e o menino pulava em cima da minha cabeça, e o menino me dava chute na canela. Eu cheguei em casa com as pernas todas manchadas de tanto chute que levei. Em toda a minha vida de criança e de adolescente, não me lembro ter sido chutado mais vezes do que num só dia. Eu fui naquele dia. E a mãe, menino, deixa o pastor em paz. E quanto mais ela pedia para deixar o pastor em paz, mais o menino me chutava.
Não estou dizendo esse tipo de comportamento, mas eu estou falando daquela virtuosidade quando a pessoa realmente sabe, na hora de ser mãe, é mãe, na hora de ser firme, é firme, na hora de puxar a orelha, puxa a orelha, na hora de dizer, querido, eu te amo, mas na hora que precisa dizer, bem, agora nós vamos ter uma conversa séria, nós vamos ter uma conversa séria. E é assim que a Bíblia vai demonstrando essa virtuosidade que Débora demonstrava. Mas mais alguma coisa eu gostaria de chamar a sua atenção. De repente, os filhos de Israel estavam ali, sendo oprimidos por um rei pagão, um sujeito que não conhecia Deus. A Bíblia diz que ele tinha carros de ferro. Enquanto Israel não tinha nada, nenhum aparato militar, Israel estava sem nada. Esse camarada tinha 700 carros de ferro. Estava ali e ainda adquirindo mais ainda. Camarada que realmente a Bíblia diz que ele estava oprimindo cruelmente. O sujeito estava judiando. Débora, então, começa a demonstrar esse ministério. Eu chamaria de certas características na vida de Débora. Eu estava lendo um escrito de Daniela Galhoto e ela fala de 3 características que eu gostaria até de acentuar para os irmãos. Já falei desse tipo de conselheira que ela era, ajudando o povo, procurando demonstrar simpatia e tal, mas ela demonstrou uma liderança extraordinária. Olha que liderança! Ela estava ali e havia um camarada que ele era um valente, mas ao mesmo tempo assim meio indeciso no que fazia. Versículo 6, mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, da tribo de Naftali, e diz, porventura o Senhor Deus de Israel não te ordena, dizendo, vai atrás gente ao monte Tabor e toma consigo 10.000 homens dos filhos de Naftali, dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon. Sísera, chefe do exército de Jabim, esse rei que estava machucando o povo de Israel. Ele vem juntamente com seus carros de ferro e com suas tropas, mas eu vou entregar ele nas mãos de vocês. Aí lá vai Baraque. Se você for comigo, eu vou. Agora, se você não for comigo, nem pensar. A resposta desta líder, desta mulher, veja bem, certamente irei contigo, porém, não será tua honra dessa batalha, pois a mão de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. Ela chama a Baraque, diz, Baraque, eu preciso de você, preciso da sua ajuda, nós vamos enfrentar o exército. Aí Baraque olha e diz, Rebeca, Débora, eu só vou se você for comigo. Depois dizem que homem também não treme. Depois dizem que homem não tem medo de mulher. Podem dizer o que for, mas nesta hora foi Débora quem deu a palavra, quem demonstrou que realmente ela tinha uma liderança extraordinária. Sim, a Bíblia diz que o homem é o varão e a mulher a varoa, mas às vezes a mulher deixa de ser varoa para ser varunca, isto é, ela manda e ele nunca. Mais ainda, foi naquele momento que Baraque disse, eu só vou se você for. E olha, Débora, ficou com medo? Disse, não, eu sou mulher, isso é trabalho para homem. Não, eu vou com você, só tem uma coisa. O pessoal vai dizer depois que a vitória é minha, não é sua. Você está a fim de aguentar essa consequência? Porque nós os homens somos muito orgulhosos. Já se diz por aí que homem não chora. Só as mulheres que choram. Não choram porque vocês não têm sorte de ver os homens chorando. Mas choram e muito. E choram e muito. Tem muito homem chorão por aí. A Bíblia diz que Jeremias era conhecido como o profeta chorão. Não tem nada errado em chorar. Não tem nada errado. Eu imagino o pastor Márcio chorando muitas vezes no ombro de Cristina. Jonatas chorando ali no ombro da Ana Lúcia. Emerson não sei, mas tem cara de ser chorão também. Mas e então? Esta mulher disse, nós vamos ganhar esta peleja. Você vá, juntem os homens no Monte Tabor, ali, chame os filhos de Naftali, de Zebulon, 2 tribos de Israel, e nós vamos enfrentar esse rei.
E nós vamos vencê-lo. Não serão os carros de ferro que ele tem que vai nos intimidar, porque Deus vai nos dar a vitória. Irmãos, aí está o término do meu sermão. Não somente esta mulher, é aquela mulher que está debaixo da árvore para receber as pessoas que vêm a ela, para receber um conselho, um abraço, uma orientação. E que coisa maravilhosa quando você pode ser uma bênção nas mãos de Deus para abençoar outras vidas. Não somente essa mulher demonstra essa liderança, não, nós vamos sim, nós vamos conquistar, nós vamos derrotar, nós vamos para a batalha e vamos sair de lá vitoriosos. Mas eu disse, vou terminar este meu encontro com Débora nesta manhã, nosso encontro com Débora na manhã, dizendo que esta mulher é uma estrategista espiritual extraordinária. Estrategista espiritual, de uma estratégia, de uma visão, de uma reflexão. Não há dúvida que era uma mulher profeta, porque ela podia ver adiante o que já não estava acontecendo hoje. Ela já podia, pela fé, colher os resultados antes mesmo da semeadura. Que coisa extraordinária. Veja bem, e ela diz assim: olha, nós vamos vencer, vamos atacar, vamos vencer e ser vitoriosos. Quem é a mulher virtuosa da qual Salomão fala? Aquela que fica escondida, aquela que não diz nada, aquela que não teme ao Senhor, aquela que não ora, aquela que não lê a sua Bíblia, aquela que não está em comunhão com Deus, aquela que não vê de maneira profética, aquela que não tem o seu coração cheio de esperança, aquela mulher que se entrega, que se rende, que diz acabou, não dá mais, este lá já não serve para nada, esse marido eu vou chutar da minha vida, esses filhos é uma desgraça. É esse tipo? Não. A mulher que teme ao Senhor, essa é a mulher que Deus ama e que Deus tem prazer de viver no coração dela. Ela ama ao Senhor, ela ama a palavra de Deus, ela levanta cedo, faz o seu trabalho, mas ela está ali cuidadosa, ela está ciente do que está acontecendo. A cada movimento, a cada passo, a cada situação, ela está ali orientando. Que bênção, irmãos, quando a gente vê tudo isso na vida de uma mulher. E diz a palavra de Deus: disse Débora, versículo 14, a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Veja bem, porventura o Senhor não vai adiante de ti? Você só ganha a batalha, você só destrói o inimigo, você somente pode andar um pouco mais se o Senhor for a sua dianteira. Se o Senhor estiver à sua dianteira, se o Senhor caminhar adiante de ti. Caso contrário, a sua caminhada, como disse o pastor Márcio hoje pela manhã, é como o caranguejo. Por mais que você queira ir para frente, você não consegue, porque a natureza de quem não confia, de quem não depende, de quem não faz o que Deus quer, nunca é de andar para frente. Ou é ficar no lugar, andar para trás, ou pelo menos ficar de lado, bailando, sem sair do lugar. Não foi o caso de Débora. Esta mulher disse: vamos, porque o Senhor vai adiante de nós. E veja o que aconteceu, versículo 15. E o Senhor desbaratou a Sísera, o inimigo, com todos os seus carros de ferro. Não tem carro de ferro, de aço inoxidável, não tem carros de coisíssima alguma que Deus não possa desbaratar quando nós confiamos no poder e na providência dele. Quando os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo Mar Vermelho, lá vem Faraó com a sua carruagem, com o seu exército atrás. Quando eles estavam no meio do mar, a Bíblia diz que Deus começou a emperrar as rodas. E por mais que eles batessem no pobre do cavalo, só faltou o cavalo. Não, rapaz, para de me bater. Você não está vendo que Deus é que está fazendo tudo isso? As rodas emperraram. Muitas vezes as rodas ficam emperradas na nossa casa e a gente não sabe por que a coisa não vai adiante, não segue desse lado para cá. Como está o seu carro espiritual? Como está a sua confiança com o Senhor, como mãe? Como está a sua vida com o Senhor? Será que Deus não está fazendo com que essa roda fique emperrada para que você possa realmente parar e buscar Ele um pouquinho mais na sua vida? E Deus deu uma grande vitória
E Débora deu uma grande lição. Deixou uma grande lição. Por isso o tema do meu sermão nesta manhã é: não se faz mais Déboras como antigamente. Não se faz mais Déboras como antigamente. Sabe por quê? Porque parece que Deus está tendo dificuldade de encontrar o material. A forma ele tem, mas o material, onde é que está? O que mandamos, ele vai usar. Se mandamos uma vida de oração, o Senhor vai devolver a bênção pertinente. Se mandamos fidelidade, se mostramos ao Senhor dependência, se mostramos ao Senhor que o amamos e o servimos com alegria, Deus vai contestar na mesma medida. Mas se estamos mandando vazio, do vazio vamos viver. E ninguém aguenta viver de vazio por muito tempo. Aprendamos com Débora virtudes extraordinárias. Uma mulher que dava conselhos, mas antes de dar conselhos, aconselhava-se com o Senhor. Uma mulher que realmente tinha uma visão extraordinária, mas antes de fazer qualquer coisa, buscava o Senhor. Uma mulher que, apesar de toda a sua estratégia, ela sabia que a sua vitória dependia totalmente de Deus ir adiante deles. Se o Senhor está diante de nós, a vitória é certa. Se nós estamos sozinhos, a gente vai continuar chorando. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que cada mãe seja abençoada por ti. Que seja, Senhor, como Débora, demonstrando firmeza, voluntariedade, demonstrando alegria, demonstrando esperança, demonstrando, Senhor, fé, confiança e dependência em ti. Faça da vida de cada uma das tuas servas uma vida semelhante a Débora, em nome de Jesus. Amém.